quinta igreja que estamos estudando. A igreja de Sardes significa remanescente, ou que restou, ou que sobrou. Nós leremos capítulo 3 do livro do Apocalipse, do 1 ao 6. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai, obrigado pela parte da escola dominical, que podemos compreender mais a tua vontade para as nossas vidas. Dá-nos amor pela tua palavra, aumente, ó Deus, o nosso amor pelo teu Filho. Molda-nos, Pai, conforme vamos crescendo na graça e no conhecimento dele. Nesse momento pedimos que o Senhor nos ajude a compreender as verdades que estão nessa sessão que lemos, nessa porção da tua palavra, e que possamos atender à advertência, ao chamado final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que o teu Espírito fale a nós nessa manhã. Em nome de Cristo nós oramos em ti e agradecemos. Amém. As igrejas aqui mencionadas na carta ao Apocalipse, nós não podemos esquecer que são igrejas que realmente existiram na história, tiveram seus lugares, aqueles que puderam viajar ou podem viajar para essas localidades aqui mencionadas, a certas ruínas, a certas menções e provas físicas que essas igrejas existiram. Desta lista aqui, nós só temos a carta de Paulo aos Efésios, quando nós lemos também a carta à igreja em Éfeso, aqui em Apocalipse, e no final, a última igreja, a igreja de Laodiceia, ela é mencionada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá, capítulo 4 de Colossenses, versículo 16. Essa igreja, ela é mencionada. Então, das 7 cartas aqui do Apocalipse, 2 nós temos menções claras nas Escrituras. A de Efésios, ou a de Éfeso, né? E a igreja de Laodiceia. 4,16 diz assim: uma vez lida esta epístola perante vós, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colossenses, perdão, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. A segunda questão que nós podemos extrair destas cartas é que elas não somente têm o seu valor histórico para a época que elas foram escritas, mas também que podem tipificar certos períodos ou estágios que uma igreja pode passar, ou períodos ou estágio que um crente pode passar na vida cristã. E chegando à igreja de Sardes, nós vamos ver o que podemos extrair desta igreja hoje. A primeira coisa que precisamos ver aqui é a revelação de Cristo à igreja. Note que para que cada igreja, Cristo ele ressalta uma particularidade dele, uma peculiaridade dele. No versículo 1 ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No livro de Isaías, capítulo 11, nós temos menção desses 7 Espíritos. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. O que significa esses 7 Espíritos? Ele tem os 7
Espíritos de Deus e ele também conserva as 7 estrelas. Então, o que ele quer dizer para a igreja de Sardes? Nós vamos entender o que são esses 7 Espíritos. Isaías 11, 1 e 2 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, uma alusão a Cristo. Repousará sobre ele, vamos contar, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E a outra parte que ele diz, voltando para o Apocalipse, é que ele tem as 7 estrelas. O que nós podemos aplicar disso é que para as igrejas, Cristo tem o necessário para elas, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de temor, que é o Espírito de sabedoria, que é o entendimento, que é o conselheiro. Ele foi chamado conselheiro, né? E seu nome será maravilhoso conselheiro. O Espírito de fortaleza, lembra de Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Do conhecimento, a ideia da iluminação e do temor do Senhor. Ele inicia falando isso por causa da repreensão que ele traz à igreja. Ele se apresenta como aquele que tem essa plenitude do Espírito, essas 7 características, ou 7 porções, ou 7 manifestações da pessoa do Espírito, e ele diz que ele tem as igrejas, ou seja, as igrejas necessitam disso que ele tem. Mas o que acontece quando não somente a igreja, mas vamos tratar de uma maneira muito mais particular, quando eu e você, o que acontece quando nós rejeitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida? O que acontece quando ele vem e atinge ou atiça a nossa consciência? O que acontece quando ele traz os versículos à nossa mente, quando Cristo, usando o seu Espírito, vem e trabalha na nossa consciência, trabalha no nosso coração, usa as pessoas para alertar-nos da nossa condição? O que acontece quando nós rejeitamos tudo isso? Ou quando diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando nós abafamos o Espírito Santo? Olha o que ele vai dizer ainda no versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Note que para essa igreja não há nenhum tipo de ânimo por causa de perseguição. A igreja não estava sofrendo perseguição. A igreja não estava lutando com heresias. Ela não estava tendo nenhum tipo de coisas das demais igrejas estavam sofrendo, porque ela estava morta. Irmãos, isso é um perigo. Quando nós rejeitamos a Cristo, rejeitamos as ações que o Espírito Santo vem ao nosso coração, nós não prestamos atenção ao que é dito em Hebreus capítulo 3, que não haja entre vós nenhum coração perverso de incredulidade que vos afaste de Deus por causa do engano do pecado. E quando estas coisas começam a acontecer e começam a se tornar normais na nossa vida, nós podemos ser taxados como Cristo taxou a igreja aqui. Tem nomes de que vives e está morto. Então vamos ver qual é a raiz do problema. Duas coisas que Cristo aponta aqui. Primeiro, tem nomes de que vives e estás morto. E aí no versículo 2 ele diz no finalzinho: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aos olhos de Cristo, que pode buscar a motivação das obras feitas, ele encontrou a igreja vazia e incompleta em suas obras. Alguém tem uma versão diferente do versículo 2, quando diz íntegras? Não tem achado íntegras as tuas obras? Tem alguém que tem uma versão diferente? Não tem achado perfeitas? Tem alguém que está escrito incompleta? Não tem achado completas? Não tem achado incompletas? A ideia do perfeito, íntegro, a ideia principal é de vazio. As obras que vocês estão fazendo são vazias aos olhos de Deus. Por fora tem aquela casca, mas por dentro é totalmente vazia. E nós sabemos que o que preenche o crente para realizar as obras é quem? O Espírito Santo.
que sem o auxílio do Espírito Santo toda obra é carnal. Nós precisamos produzir as obras espirituais, ou o fruto do Espírito. E quando Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, ao se apresentar à igreja, a uma das igrejas, ele olha e sonda não a qualidade da obra. A obra tem qualidade sim, mas não é o principal. Ele sonda o que está te levando a fazer o que você está fazendo, ou o que está te levando a deixar de fazer o que você está deixando de fazer. Cristo está dizendo, olha, diante de Deus, então ele compreende que são pessoas que vêm à igreja, são pessoas que participam, são pessoas que estão no meio, são pessoas que carregam o seu nome, mas ele está dizendo, olha, dentro de você, dentro das coisas que você está fazendo, o que eu estou vendo é que são coisas vazias. São coisas sem um preenchimento daquilo que eu tenho, dos 7 Espíritos, ou aquelas atribuições do Espírito Santo. Eu estou olhando para as coisas que você faz e eu estou encontrando elas vazias diante do meu Deus. O que podemos entender, por ter Cristo mencionado os 7 Espíritos, é que as obras realizadas pelaquela igreja eram obras carnais e não espirituais, pois estavam desprovidas da espiritualidade ou do Espírito de Deus. Irmãos, você pode imaginar Mateus capítulo 7, quando aquelas pessoas que fizeram feitos tremendos, profetizaram, expeliram demônios, realizaram milagres, coisas poderosas, especialmente aos olhos humanos, mas Deus não se impressiona com essas coisas, e Cristo diz para eles o seguinte, olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Irmãos, o termômetro de uma igreja espiritual não é o volume de pessoas sentadas no banco. Infelizmente, há uma busca por números no nosso dia, de pastores que negociam a palavra e abrem mão de princípios bíblicos, achando que a prova da mão de Deus agindo em um determinado lugar é porque a igreja está prosperando financeiramente, é porque o prédio está se tornando cada vez mais bonito, é porque há 2 cultos no domingo, 3 ou 4 cultos no domingo, e a igreja sadia se tem 3 ou 4 cultos ao domingo. Eu não estou falando que é errado isso, eu estou dizendo que é errado julgar a espiritualidade e a qualidade daquelas obras por causa destas coisas. Aos olhos de Deus, penso eu, também deve ser aos nossos olhos. Qualidade de uma igreja à medida se as pessoas ali envolvidas estão sendo transformadas pelo Evangelho. Se as pessoas que estão se achegando estão amando mais a Cristo, estão compreendendo mais dele na palavra, elas têm o desejo de conhecê-lo mais na palavra, elas têm a alegria de estar junto com os irmãos. Isso demonstra se uma igreja está crescendo ou não aos olhos de Deus. Geralmente, a gente pode pegar como exemplo Samuel, quando foi buscar o ungido do Senhor, e chegou nos irmãos de Davi, um mais belo que o outro, né? E há essa impressão. E há esse engano de nós nos enganarmos com o exterior, quando Deus fala para Samuel, olha, eu estou interessado no interior. E ali nós podemos tirar uma aplicação de que Davi, a pequenez dele, era um símbolo da sua humildade diante de Deus. Que a sua forma, não vou dizer o desprezo, mas o nem ser lembrado, daria uma ideia do que é aquele que Deus está realmente disposto a fazer mais na vida dessa pessoa, aquele que faz de tudo para que Cristo cresça e que ele ou ela diminua. Mas não se engane com o exterior, não se engane com aqueles que lavam o exterior do copo e o deixam sujo. Não se engane com aqueles que são sepulcros caiados, que são belos por fora, mas cheios de morte por dentro. Cristo está advertindo a igreja nisso. Olha, eu tenho visto que vocês estão trabalhando, conheço as suas obras. Vocês estão realizando coisas, mas são coisas totalmente vazias, desprovidas de mim. Em João 15:5, Cristo diz que sem Ele, nada nós podemos fazer. Cristo, ele admoesta a igreja a ser vigilante no versículo 2. Ser vigilante, e depois ele diz,
versículo 3, lembra-te, pois. A segunda coisa que nós podemos entender sobre essa morte espiritual é quando não há a vigilância. Geralmente nós tendemos a desconsiderar os desígnios de Satanás. Eu não sou daqueles que entendam que Satanás seja poderoso igual a Deus, mas nós não podemos ignorar os desígnios dele. Satanás ele sempre está como um leão ao nosso derredor, buscando quem possa devorar, e nós somos exortados a vestir a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E não há soldado que possa ser considerado um soldado digno, aquele que não vigia em batalha, aquele que não está atento contra o inimigo, aquele que desconsidera as coisas dia após dia, aquele que não se reveste das armaduras espirituais que Deus colocou em Efésios capítulo 6, do 10 em diante. Então, lembra-te, é uma forma de você ser vigilante. A maneira de você vigiar, de acordo com o texto, é não esquecer as coisas que você tem ouvido e as coisas que você tem recebido. Quando Deus pede para que Moisés escreva o livro de Deuteronômio, uma das coisas que está no início do capítulo, e é praticamente uma boa parcela, se eu não me engano, do capítulo 4, capítulo 4 e 5, ele diz o seguinte: olha, lembra-te do que os teus olhos viram e do que os teus ouvidos ouviram, para que quando vocês entrarem na terra que eu dou para que vocês possuam, vocês não se esqueçam de mim. Não somente isso, mas ele diz: não te esqueça das coisas que foram feitas diante de você e ensinem aos teus filhos. Essa foi uma das maneiras que Deus usou para deixar o povo vigilante. Lembra-te, vigie. E ele, 3 coisas aqui que é usado para vigilância e para lembrança. Primeiro, lembra-te do que tens recebido, da graça de Deus. Lembra-te das coisas que você tem recebido. Lembra-te do que você tem ouvido. E domingo à noite passada eu falei de que maneira você deve ouvir um sermão. Você analisa o que está sendo pregado, lembrando dos bereanos que receberam com avidez a palavra que Paulo estava pregando, mas conferindo dia a dia para ver se as coisas eram de fato assim. E depois que você confere essas coisas, você aplica a você mesmo, que é 2 aos Coríntios 13:5. Examinai a vós mesmos, testai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Pense, lembre das verdades de Deus que você tem ouvido. E ele continua dizendo o seguinte, no versículo 2: consolida o resto que estava para morrer. A única maneira que eu tenho de interpretar essa consolida o resto que estava para morrer é sobre santificação. A única coisa que Deus pede para que nós matemos é a nossa carne. Lembra de Colossenses 3:5? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e entre uma lista de coisas. Ou Romanos 8:13, se pois pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Então a ideia é: olha, eu tenho visto que vocês têm nome de que vives, mas vocês estão mortos, as obras que vocês fazem são obras vazias, e eu estou aqui despertando vocês. Então, o que vocês devem fazer primeiramente? Vigiem. Lembrem das coisas que vocês ouviram. Mortifique a carne, santifique-se. Também há a exortação de versículo 3, guarda-o. Lembra-te, pois, do que tens ouvido, guarda-o e arrepende-te. Somos incentivados a 2 coisas, pelo menos, como guardar no Novo Testamento. O primeiro está em João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas em Hebreus capítulo 4, vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 13, nós somos exortados também a guardar a confissão que fizemos. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Perdão, 4:14. Hebreus 4:14.
Não somente guardar os mandamentos, como a ideia de que Cristo está falando para guardar o que tem ouvido, mas também devemos guardar firme a nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, 4,14 de Hebreus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos ou guardemos firmes a nossa confissão. Hebreus 10, 23. Novamente, a ideia de guardar. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Voltando para Apocalipse. Se todas essas advertências que Cristo deu não são levadas a sério, ou essas exortações, esses ânimos, ou essas admoestações, ele diz o seguinte, no versículo 3, no meio do versículo: porquanto, se não vigiares, se não ficarem atentos, e a ideia do vigiar aqui é cuidar, porque se não cuidar, algo terrível pode acontecer. Esse é o sentido da palavra. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Esse estado de nome que vives, mas está morto, é algo tão terrível. É tão terrível que tira o senso da pessoa do perigo de ficar longe de Deus. Eu vou ler 3 versículos. O primeiro é para exemplificar melhor o que é ter nome de que vives, mas estar morto. Se encontra em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Como que é essa noção? Por que Cristo avisa, olha, eu virei, de modo algum você saberá quando eu vou vir? Por que isso? A pessoa não vai descobrir, ela não vai saber quando Cristo está vindo. É por causa do estado dela. Versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio. Note essa parte. Essa é a parte que mais assim me deixa preocupado. Eu me preocupo de eu não ser pego nisso. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A pessoa achar, não, a minha vida está indo tudo bem. Eu estou longe de Deus, sim. Eu não me interesso por coisas espirituais, isso é verdade, mas a minha vida está bem. A impressão do bem-estar os leva à perdição. Eu quero usar 2 exemplos bíblicos do que significa quando Deus vem e as pessoas não estão aguardando, e para você entender que Cristo, ou quando Deus visita com a sua disciplina e seu julgamento, é bem no momento que a pessoa acha que tudo está bem. O primeiro exemplo está em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 31. Temos um episódio aqui. Números 11, 31. O povo saiu, quando o povo saiu do Egito, é dito que um populacho saiu do meio do povo, ou seja, egípcios também seguiram o povo de Israel quando Deus os libertou do jugo egípcio. E no meio da caminhada, esse populacho começou a reclamar de que eles não tinham aquela comida gostosa. Nós estamos com saudade de carnes, e nós queremos carne, e queremos comer. E aí passado, Deus ele concede esse pedido, mas olha o que acontece. Versículo 31, capítulo 11 de novo. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quando quase a caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 2 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Note, estava ainda a carne entre os seus dentes. Pensa na alegria daquele povo comendo carne. Eles imaginam, Deus deu a carne, vamos comer. Eles não imaginavam que Deus ia fazer isso. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande.
pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hataava partiu o povo para Hazerote e ali ficou. O segundo exemplo está no Novo Testamento, em Lucas 17, 26. A ideia de que quando Cristo vem, as pessoas não estão esperando. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Essa é a ideia de que vem como ladrão. Quando tudo está bom, quando tudo está na mais perfeita ordem aos olhos daquele que tem nome de que vives, mas está morto, Cristo vem e disciplina. Mas nem tudo está perdido na igreja em Sardes. No versículo 4 ele fala dos fiéis e a recompensa desses fiéis. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Qual é a recompensa deles? Andar em branco e ser confessado diante do Pai. A ideia de que não contaminaram é de que eles se santificaram. Eles possuíam algum tipo de padrão, que nós cremos que é a palavra, que lhes dominava a tal ponto de impedir que eles se contaminassem, que eles andassem de maneira indigna diante do Senhor. E quando chega no final do versículo 5, ele diz que de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, em nenhum lugar, irmãos. Não existe a tal doutrina da perda de salvação. Porque alguns usam esse texto para dizer, está vendo? Se você não vigiar, se você não andar certinho, Cristo vai apagar o seu nome do livro da vida. Primeira coisa, não é a nossa obediência que nos salva, e não é a nossa obediência que nos mantém firmes na salvação. O que nos salva é a obediência capaz de Cristo, de como Filho de Deus e também Filho do homem ter vivido uma vida de total obediência a Deus, e a justiça da obediência de Cristo é lançada na nossa conta por causa da fé que é manifestada na obra dele. Então tenha isso em mente. A doutrina da justificação exclui perda de salvação. Mas então o que significa isso? O que significa Cristo não apagar o nome do livro da vida e confessar o seu nome diante dos anjos e diante do Pai? Há um texto em que Cristo adverte aqueles que o negam. Mateus capítulo 10, versículo 24, nós vamos ver. Mateus capítulo 10, versículo 24. Para você entender o que Cristo quer dizer aqui, para a gente não tirar o versículo do contexto. O discípulo não está acima do seu mestre. Ele começa dizendo de alguém que está seguindo a Cristo. Mas tem uma parte do Evangelho também que é dito que depois do discurso de João, muitos dos seus discípulos o deixaram de seguir. Então há discípulos e há discípulos. Aí ele vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais por nada, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai dos heraldos.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, então, para quem que Cristo está chamando a atenção? Não para os discípulos, mas para a soberania de Deus. O poder que Deus tem. E baseado nisso, os discípulos, eles têm que andar, ou devem andar confiantes diante do seu Senhor. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, ele faz uma conclusão disso tudo. Isso daqui é uma conclusão daqueles que dizem ser discípulos de Cristo, enfrentam um certo tipo de dificuldade e deixam de confessar a Cristo diante dessas pessoas. Elas temem as suas próprias vidas, mas não temem a Deus. Foi ensinado hoje que não há temor de Deus diante dos olhos das pessoas. Mas olha só, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, e confessar diante dos homens é não negar a Cristo. Em face às dificuldades, em face à perseguição ou o perigo de morte, a pessoa ela não deixa de falar: eu sou um cristão, eu sigo a Jesus, eu o obedeço, Ele é o meu Senhor e eu sou o seu discípulo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Agora entende quem são os que vitoriosos de Sardes, né? Aqueles a quem Cristo vai confessar diante do Pai, aqueles a quem de modo algum terão o seu nome riscado do livro da vida. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. A pergunta que talvez seja mais cabível para esse momento: pode um regenerado negar a Cristo? Eu vou falar de maneira mais clara ainda. Pode um eleito negar a Cristo? Mas um eleito corre o risco de produzir obras mortas. Aqueles de Sardes são os crentes que se manteram fiéis. E nós temos isso, é visível isso na igreja. Nós podemos tirar até exemplo da nossa própria vida, em que há momentos em que vemos uma certa fidelidade a Deus no nosso caminhar, mas há momentos em que nós nos vemos frios para Deus, apáticos, sem nenhuma afeição, sem desejo nenhum para com Ele. Internamente nós somos assim, mas para que ninguém nos repreenda, para que ninguém note isso em nós, nós fazemos as coisas normais, as obras que é normal fazer. E é isso, para isso que Cristo está chamando a atenção. Algumas coisas que devemos considerar aqui. O que está morto não sabe que está morto, a não ser que Cristo desperte pelo poder da sua palavra. Se Cristo não viesse à igreja de Sardes e falasse aquilo, eles não saberiam que eles estavam tendo o nome de que vives, mas estavam mortos aos olhos de Deus. Então, se esse é o seu estado agora, Cristo está falando com você, Ele está te despertando, e que você preste atenção e atenda ao chamado dele. Outra coisa, estar morto não significa estar inativo. Estar morto não significa estar inativo. Cristo deixou bem claro que conhecia as obras da igreja, mas eram obras mortas. Em Efésios capítulo 2 diz: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas como morto pratica delito e pecado? Não é ideia de morto de inatividade, mas a obra dessas pessoas são obras destituídas de Deus. São coisas feitas sem o poder de Deus. E último, lembra que foi lido em Provérbios 32, aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição? Há dois tipos de loucos na Bíblia. O primeiro tipo, o primeiro grupo de loucos, são aqueles que são considerados loucos pelos de fora, por causa da loucura da pregação da palavra. Estes são os que são chamados de loucos por seguirem a doutrina de Cristo. É o que 1 Coríntios 1,21 diz. Vamos para 1 Coríntios 1,21. 1 Coríntios 1,21.
são os que são considerados pelos de fora loucos. 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então esse é o primeiro grupo. Mas há um segundo grupo, que estes loucos não são considerados loucos pelos de fora, mas estes se fazem loucos por rejeitarem a palavra de Deus. O segundo grupo não são considerados loucos pelos de fora, mas fazem a si mesmos loucos por desconsiderarem a palavra da cruz. Versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Neste instante do sermão, o que você deve fazer é julgar a si mesmo e perguntar: qual desses loucos eu sou? Qual desses loucos você é? Você faz parte do primeiro grupo, que é considerado louco porque considera a palavra da cruz, a doutrina de Cristo, e por causa disso você não suja as suas vestes, você não mancha as suas vestiduras, você anda na luz de Cristo, você se santifica, você se limpa com a palavra de Deus. Mas há um segundo grupo que ouve a palavra e desconsidera o que Cristo diz à igreja em Sardes: guarda-o, lembra do que ouviste, guarda e arrependa. E o que se faz louco é o que rejeita isso e mancha suas vestiduras e não confessa Cristo diante dos homens. Provérbios 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Duas coisas para terminar. A evidência de que você está vivo é que você ouve a palavra da cruz, ouve Deus em sua palavra, você guarda a palavra, pratica a palavra, e porque você anda na luz, você não contamina suas vestes. A evidência de que você tem nome de que vive e está morto é a atitude de desprezo para com Deus. Não é para mim, não é para com a minha pessoa, não é para com a placa da igreja. Isso vai ser queimado quando Deus destruir a terra e renovar. O desprezo é para contra o Senhor Todo-Poderoso. É ouvir a palavra dele e dizer: isso tudo se aplica a qualquer outra pessoa, menos a mim. Eu não preciso disso. Lembra a impressão de bem-estar? Ou como os fariseus em João 9, o cego começa a confrontar os fariseus, falando: olha, tu és nascido em pecado e vem ensinar a nós. Uma pessoa que está morta em pecado, ela não somente ela não aceita ser repreendida, mas ela usa o argumento ad hominem. Na filosofia é o seguinte: quando há um argumento, a pessoa ela não tem como quebrar o argumento da pessoa, então ela ataca o caráter da pessoa. É quando você chega para advertir alguém e falar: irmão, irmã, essa sua atitude é prejudicial, mas quem é você? Você faz isso, e você faz aquilo, e você faz aquilo, o outro começa a jogar os seus pecados na cara, mas não quer assumir que está errado. A evidência de que você tem um nome, de que vive e está morto, é a atitude de desprezo para com Deus, não amando a Cristo e, consequentemente, não o imitando. Qual desse grupo que você está? Aos olhos de Deus, as obras que você tem feito estão cheias do Espírito ou estão vazias do Espírito? Que ninguém aqui seja achado como alguém que tem nome de que vive e está morto. Em 2 Coríntios capítulo 5 diz que Ele morreu por todos, para que aqueles por quem Ele morreu não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e entregou a sua vida. E é isso que nós vamos fazer agora, lembrar da ceia do Senhor. Quando você lançar mão dos elementos da ceia, tenha isso em mente: você está dando testemunho diante de Deus, que você tem confessado a Jesus diante dos homens. Que as suas obras é um confessar diário e constante de que realmente Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor. Pense nisso. Quero chamar os homens aqui à frente para nos ajudar com a distribuição.
distribuição dos alimentos. Abre em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 11, versículos 23 em diante.